Senhoras e senhores, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o meu método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando os conceitos do método OED, que utiliza oferta e demanda como principal tomada de decisão. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Senhoras e senhores, este é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar as movimentações que nós tivemos ali no último pregão, 2 trades de compra aqui neste pregão de sexta-feira, onde nós estávamos ali acreditando numa possibilidade de uma entrada de confirmação. Por quê? Porque quando a gente analisa o gráfico de 60 minutos, você pode observar toda essa movimentação grande que nós temos aqui. Você já deve estar cansado de saber que nosso movimento de 60 minutos começou dentro dessa estrutura que foi rompida através aqui do dia 10, né, próximo aí do dia 12. O mercado rompendo essa estrutura de continuidade de alta, ele estaria mostrando para a gente a possibilidade desse movimento de continuar subindo. Porém, o mercado ele precisa retornar para uma região mais líquida para que ele possa ter ali a captura de liquidez, para que o mercado possa abastecer o combustível faltante, para que depois ele consiga romper novamente essa região aqui. Este ponto nós chamamos de ponto A, e o ponto mais líquido nós chamamos de ponto B. Então o mercado ele deveria fazer o que nós chamamos de mitigação, para que ele pudesse encontrar a região mais líquida, que seria estes order blocks válidos aqui desse movimento principal. E aqui nesses order blocks válidos, o mercado poderia apresentar para a gente uma oportunidade de entrada. Se a gente for fazer swing trade, nós temos aqui uma possibilidade conhecida como risk entry, e como se trata de, o nosso foco na verdade está em fazer operações day trade, nós precisamos analisar isso daqui num gráfico menor, onde nós temos ali uma oportunidade de entrada de confirmação. Se você traz aqui no gráfico de 5 minutos, você pode observar que assim que o mercado toca no order block válido, que é essa região em azul aqui, nós temos a formação de um change of character, ou seja, uma troca de estrutura. O mercado acaba, acima desse ponto, perdendo a sua característica do movimento principal. E uma vez que ele rompe essa estrutura, ele acaba gerando uma nova referência, onde ele deve mitigar para a região mais líquida e depois continuar essa movimentação. É por isso que aqui você tem a sua primeira movimentação compradora, que gerou uma oportunidade de 1.235 pontos de alvo para 245 pontos de stop, isso sem refinar essa movimentação toda. Esse trade é uma oportunidade que gerou 5-1. E depois, como se não bastasse, sexta-feira foi um mercado muito bom, o mercado dá continuidade a essa estrutura, rompendo a movimentação anterior. Uma vez que ele faz isso, ele está confirmando a possibilidade do mercado de avançar ainda mais no sentido dessa movimentação. Quando a gente faz isso, novamente ponto A, ponto B, o mercado deve transportar o dinheiro até a zona mais líquida, e aqui nós temos o que nós chamamos de Fair Value Gap. Este Fair Value Gap é um ponto que gerou desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E este Fair Value Gap, causando esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, permitiu com que nós tivéssemos ali uma outra operação de 1.055 pontos de alvo para 190 pontos de stop, o que acabou gerando ali um risco-retorno de 5,55 pontos. Totalizando aí mais de 2.000 pontos em um único dia, operações extremamente lucrativas e movimentações extremamente saudáveis ali ao longo da nossa movimentação toda. Agora, Gabriel, o que eu devo buscar para a movimentação dessa semana? Obviamente que a gente vai estar focando neste movimento pequeno que nós temos aqui. Se você observar ali numa movimentação de um gráfico maior, você vai ver que isso daqui a gente pode considerar como sendo um único movimento. E aqui nós temos novamente o mercado num ponto A, onde é necessário ele retornar até o ponto B,
para depois a gente ter continuidade desse movimento. Então, o primeiro ponto que você precisa entender aqui é que o nosso change of character está presente nesta região aqui de baixo. Então, o mercado ele tem como principal parâmetro de sustentação do preço essa região. E a nossa quebra de estrutura, obviamente, está lá na parte superior, onde a gente está ali com o objetivo de vencer essa movimentação toda. Eu vou tirar aqui esse order block para que a gente possa ter um reforço um pouco maior aqui, e você pode observar que nós temos esta região como sendo uma região de interesse, você tem esta outra região aqui como sendo uma outra região de interesse, e aqui você tem obviamente a possibilidade de adotar um Fair Value Gap dentro desse movimento todo, e também existe a possibilidade de você adotar este outro order block aqui, dentro da movimentação em destaque. Então você tem aí, obviamente, o mercado trabalhando com o conceito de prêmio e desconto, porque essa é a nova referência, essa é a minha referência. E aqui nós temos a possibilidade do mercado de segurar nesse order block e avançar com a movimentação ali para cima. Tudo isso porque o mercado segue numa movimentação de alta. E agora, obviamente, todos os order blocks válidos aqui na região de oferta, dentro de uma região de prêmio, eles só serão úteis ali numa eventual movimentação como alvos, tá? Beleza? Bom, na nossa movimentação aqui do dólar, nós tivemos o dólar trabalhando ali um movimento bem interessante, que ele acaba fazendo um movimento de continuidade daquela estrutura de baixa que ele vem fazendo ali. Então aqui você tem o mercado continuando uma movimentação de baixa. Essa estrutura de baixa ela é rompida a partir desse ponto. Uma vez que você tem o mercado no ponto A, ele deve mitigar até o ponto mais líquido. Neste movimento todo aqui, qual seria o ponto mais líquido? Repare que você tem um order block aqui de extrema relevância. E acima deste order block de extrema relevância, você tem um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap ele pode ser útil para o mercado atrair o preço até essa região, porque essa região acaba tendo uma grande concentração de liquidez dentro desses pontos. E aqui você consegue trabalhar este Fair Value Gap juntamente com essa movimentação toda, gerando uma oportunidade de venda. Claro que esse movimento, uma vez que você fez esse movimento, nós não tivemos ali a quebra da estrutura em si. Então, o nosso foco principal para o pregão de amanhã dentro da movimentação do dólar é a expectativa de quebrar essa estrutura, de quebrar essa região que estaria dando continuidade a essa movimentação do preço. E, obviamente, o change of character seria o ponto contrário, que seria o ponto que você teria necessidade de trocar essa movimentação por um novo movimento. É o ponto em que o mercado perde a sua característica e, por isso, ele é relevante. Então, para este movimento de amanhã, no nosso mini dólar, você pode observar essas possibilidades que nós temos por aqui, onde nós temos ali uma movimentação, uma expectativa de continuidade desse movimento, mas obviamente eu não fico confortável em dar continuidade ao movimento que na hora de mitigar, ele não conseguiu quebrar a estrutura anterior, então aqui eu estou mais esperando uma quebra desse change of character, e uma vez que o mercado quebrar esse change of character a partir daqui, ele poderá iniciar uma nova referência, uma nova movimentação. Até esse momento, a movimentação do dólar é muito simples, muito tranquila, segue numa movimentação de range, e como o mercado já mitigou nessa região e já ofereceu oportunidade de lucro, não há o que se fazer dentro dessa estrutura em questão, ok? Bom, na nossa movimentação do Forex, trabalhamos ali com gráfico de 60 minutos, né? Eu trabalho com gráfico de 60 minutos, e a gente pode observar aqui que existe um trade meu que está em andamento, ele ainda está trabalhando. Tive uma primeira movimentação aqui que foi estopada desse movimento comprador. A gente segue numa oportunidade compradora, uma vez que o mercado no gráfico de 4 horas ele não venceu a estrutura de continuidade, porém no gráfico de 1 hora ele acabou vencendo, onde a partir deste ponto o mercado estaria criando uma nova referência. Essa nova referência foi criada a partir deste fundo e a partir desse topo, e o mercado está agora numa briga muito forte para ver se ele vai conseguir liquidez para dar continuidade a esse movimento. Ele testou aqui algumas vezes, como essa aqui a primeira vez, essa aqui a segunda vez, e agora o mercado tenta mais uma vez dar seguimento a esse movimento de alta. Vamos ver como que isso vai se comportar, né?
Afinal, o mercado está dando continuidade a essa leitura toda. Lembrando que no 240 minutos, a movimentação de rompimento da estrutura foi frustrada e isso traz para a gente uma informação bem relevante a partir daqui. Então é muito importante você saber que a tentativa de rompimento de topo dessa estrutura foi frustrada. No gráfico do GBP-USD, nós temos aí a Libra vencendo, obviamente, mais uma estrutura de alta, o que acabou fazendo que o mercado gerasse uma nova referência. Essa nova referência em questão é esse movimento aqui, e dentro desse movimento nós temos um order block válido e outro order block válido, ok? Dentro dessa movimentação da Libra, a expectativa é que o mercado venha testar essas regiões para oferecer a você uma oportunidade de fazer uma compra e carregar essa compra até este ponto aqui de cima, que seria o seu alvo desse movimento comprador. Então, se a gente está buscando fazer uma compra dentro de uma região de demanda, nosso alvo deve obrigatoriamente estar na região de oferta. No nosso iene japonês, o mercado segue continuidade de alta, né, segue movimentação de alta. Então, obviamente, a gente tem ali uma expectativa do mercado retornar até uma região mais barata, né? Lembrando que a gente está mitigando esse movimento de um time frame semanal, então existe aqui um order block muito importante que o mercado pode considerar como sendo um ponto relevante desse movimento. E aqui nós temos aqui, pessoal, a movimentação esticada que foi o pregão de sexta-feira, e aqui a gente acaba marcando algumas regiões importantes que eu vejo até agora. Seria este order block e seria também um fair value gap existente nessa movimentação aqui, sendo esses dois pontos as oportunidades mais interessantes para a gente trabalhar com o iene, tá? Então você tem ali duas oportunidades de compra dentro desse movimento todo aqui, como sendo objeto de uma mitigação. E se você opera mitigação, preste muita atenção em time frames curtos, porque nós estamos no ponto A e o mercado obrigatoriamente deve voltar para capturar liquidez. Então, existe uma boa chance de você trabalhar dentro desse movimento todo aí. Ok, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.